Dependendo do cargo, alguns funcionários do governo têm direito de morar de graça nos chamados imóveis funcionais. A regra é a mesma para parlamentares e outros políticos que precisam mudar de cidade para assumir o cargo. O aluguel não é cobrado, mas o morador tem a obrigação de pagar algumas taxas. Mesmo com tanta facilidade, ainda tem gente que deixa a conta para os cofres públicos. Aceitar o convite para trabalhar na Universidade de Brasília significou mudar de cidade para esse professor de direito. Mas deixar Belo Horizonte só foi viável por um motivo. O servidor público teve direito a um dos apartamentos funcionais da instituição. O preço de imóvel aqui realmente não é fácil. Sobretudo, não é para quem já vem de uma cidade com patrimônio realizado. O custo de vida em Brasília é mesmo muito alto. Por isso, morar num imóvel do governo é um grande diferencial. E olha que, geralmente, os apartamentos são amplos e bem localizados. Menelik, por exemplo, está a menos de 1 quilômetro da universidade. É até difícil separar, não é? A vida no lar da vida institucional na faculdade. Os critérios para a ocupação desse tipo de imóvel variam de acordo com o órgão empregador, mas, via de regra, só tem direito à ajuda funcionários de cargos comissionados sem residência no local de trabalho. No caso da UNB, quem é beneficiado se livra do aluguel, mas deve pagar 3 contas: a de energia, o condomínio e a taxa de ocupação, que é de R$ 300. São taxas perto do preço de Brasília simbólicas. Muitas vantagens e poucas despesas. Parece um negócio perfeito. Mas ainda assim tem muita gente que não cumpre o contrato que assinou com o governo. Segundo empresas que administram condomínios, os permissionários são os que mais deixam de pagar as contas coletivas. O índice de inadimplência é alto, chega a 40%. E olha que boa parte dessas pessoas vive em residências de luxo aqui no plano piloto. Nesse prédio, por exemplo, os apartamentos do Poder Executivo têm 220 metros quadrados e 5 quartos. Alguns chegam a custar R$ 2,5 milhões de reais. Esse síndico profissional cuida das contas de 33 prédios e revela que está tendo problemas com cerca de 50 permissionários. Há pelo menos 6 meses, eles não pagam a taxa de condomínio. Tem permissionário que após um ano de dívida, ele muda-se para outro estado e a dívida fica para a União pagar. Quando isso acontece, o governo quase sempre se nega a pagar a dívida e a conta acaba sendo cobrada na justiça. Os moradores desse prédio, por exemplo, estão processando a União. Uma das permissionárias do Ministério da Saúde morou aqui durante 1 ano e, apesar de ter recebido muitas notificações, foi embora de Brasília sem acertar nenhuma taxa de condomínio. Desde a época, com as correções, tudo isso hoje está em torno de R$ 14 mil o débito. A União sustenta que o condomínio deve processar a antiga moradora, que não cumpriu suas obrigações. Mas na justiça, o entendimento é que a dívida de qualquer imóvel é sim do proprietário. No caso do imóvel funcional, que a proprietária é a União, então a União é que é responsável pela despesa do condomínio perante o imóvel ou perante o condomínio como pessoa jurídica. Com a decisão, o governo federal vai ter de pagar os débitos. Mas o desembargador avisa, o prejuízo não precisa ficar para os cofres públicos. Entra com a ação regressiva, uma ação de cobrança contra o servidor que reside no imóvel ou já durante o curso da ação do condomínio contra a União, pode denunciar ali o servidor que está morando lá. A servidora não deve mesmo sair impune. Afinal, ao deixar de pagar o condomínio, ela gerou um prejuízo para o governo e também para os outros moradores do prédio, que pagaram a conta em dia. Quando uma pessoa deixa de pagar, os demais estão pagando por ela. Porque de repente eu ocupo algo que é público, acredito que a minha responsabilidade seja maior.